ela chegou. Santo Antônio agora tem uma casa de shows, a cervejaria Sanctus Beer. Além do já conhecido delivery de chopp, hoje conta com o Sanctus Beer Pub. Cerveja própria, ambiente diferenciado e no palco sempre o melhor da música ao vivo. Grandes nomes já passaram por aqui e muitas novidades estão por vir. A casa está trabalhando com eventos. Faça o seu aniversário ou confraternização da empresa na Sanctus. Transforme a sua festa em um show. Ela chegou! Sanctus Beer, ela chegou. Restaurante e lancheria Pôr do Sol. Aberto das 7 da manhã às 11 da noite. Café, almoço com buffet por quilo e livre. O único em Santo Antônio com buffet à noite. Além de X e alaminutas. Teleentrega 998-256-554. 998-256-554. Vem para o Pôr do Sol, o restaurante dos troféus. Confraria da Praia no Imbé. O restaurante Confraria da Praia, neste dia 12, terá o maravilhoso Jantar dos Namorados. Será uma noite incrível, com cardápio especial, música ao vivo com Juliano Freitas e ambiente decorado. Faça sua reserva pelo WhatsApp que está no Instagram do restaurante. Uma data especial merece um lugar especial. Confraria da Praia. A gente gosta do cheiro da terra, do verde da serra, do fogo de chão. Um queijo, um vinho, um abraço, um carinho, uma gaita, uma cachaça e um violão. Não há quem não possa ver que a vida é só nossa e é melhor com delícias da roça. Paraguaçu, 1915, Imbé. Agora o papo é política. Eu recebo nos estúdios da TV Nativos um prodígio da política brasileira. Hoje ele tem 34 anos. Em 2016, foi o vereador mais votado da cidade de Santo Antônio da Patrulha. No pleito de 2020, se elegeu com quase 62% dos votos. Nós recebemos o nosso amigo Rodrigo Massulo. Muito obrigado pela presença. A TV Nativos abre as portas para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Quem ainda não conhece esse jovem político, falar da sua trajetória, da sua carreira. Ele é jornalista, ele é formado em administração de empresas e está terminando uma especialização em gestão pública. É isso, Rodrigo? Isso mesmo, Paulinho. Prazer estar aqui contigo, com a TV Nativos, falando daquilo que há no mínimo 8 anos eu tenho convivido diariamente, que é a política. E a política sempre é importante ser falada, ser desmistificada, porque quando bem feita ela é algo que realmente transforma a vida do cidadão. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, né, que é uma pessoa que eu admiro também, Nativos, podendo me apresentar mais para todos que estão nos assistindo e que certamente vão nos assistir ao longo aí dos próximos períodos com o vídeo no ar. Rodrigo, a gente começando realmente pela tua trajetória. Um jovem, um cara tão novo assim, se interessar por política, como é que se deu isso? O que fez com que tu vislumbrasse essa, eu não digo essa profissão, essa trajetória que é tão importante na vida das pessoas? Bom, tudo iniciou, Paulinho e telespectadores, no ambiente escolar. Né? Eu vim de uma escola pública, eu fiz todo o meu ensino fundamental numa escola estadual e me interessei muito por um movimento que acontecia na cidade, na escola, que era a participação do Grêmio Estudantil. E eu, então, naquele momento, me coloquei à disposição para liderar aquele processo. E realmente fiz isso, me candidatei a presidente do Grêmio e fui de sala em sala, de porta em porta, pedir o voto e levar as propostas para a melhoria da escola naquela oportunidade. E ali despertou realmente aquela vontade, né, de liderar, de estar à frente de algum processo que pudesse, de alguma forma, transformar a realidade onde eu estava. E assim eu vejo a política, um ambiente de transformação do local onde você está. E a política estudantil não é diferente, é a transformação do ambiente escolar.
Então, eu me elegi naquela oportunidade presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Espírito Santo, onde eu estudei lá em Santo Tu Antônio. és patrulhense? Sou patrulhense, sim. Rapadureiro, né? Rapadureiro, nato, né? E aí, Paulinho, aquilo realmente, naquela oportunidade eu vi que era o que eu queria para minha vida, né? Estar à frente de um processo de liderança. Mas, para além disso, eu sempre tive comigo a vontade de ser prefeito da minha cidade, mesmo quando eu nem imaginava o que significava ser prefeito de Santo Antônio da Patrulha. Tu tinhas esse sonho. Eu tinha esse sonho e eu não sabia o que era ser prefeito, mas eu dizia que eu seria prefeito. Isso, vamos lá, quando eu tinha 8, 9 anos de idade. E eu tenho uma história que, inclusive, a imprensa local comentou quando eu venci a eleição de prefeito em 2020, que é a história de um sapato. Essa história, ela aconteceu da seguinte forma. Eu estava no município de Igrejinha com a minha mãe, naquelas lojas que tem na beira da estrada, e a minha mãe, ela foi comprar o sapato para ela e eu fui junto na loja. E aí ela comprou o sapato dela e perguntou para mim se eu não tinha gostado de nada, nenhum tênis ali. E lá pelas tantas, quando ela foi pagar o sapato, eu trouxe um sapato social preto, bem maior do que eu, evidentemente, e disse para ela, eu gostei desse. E ela olhou para mim assim, meio incrédula. Mas esse sapato aqui é sapato de adulto, né? Bota de volta lá. E aí naquela oportunidade eu olhei para ela e disse, não, mas se tu não vai me dar esse sapato, não tem problema. Quando eu for prefeito, eu volto aqui. Quando eu for prefeito. Exatamente com essas palavras. E ela então, quando foi questionada, quando eu venci a eleição, o que ela estava sentindo, ela contou essa história, né? De que eu já tinha isso comigo desde muito cedo, mas óbvio que naquela época eu não sabia o que era ser prefeito, né? Mas eu tinha aquilo que eu queria ser prefeito. E tu foste comprar o sapato? Foi, aposto, claro que não aquele, né? Mas comprei um sapato preto social para minha aposta de prefeito. Que legal, cara. E aí, Paulinho, tudo foi acontecendo de forma natural, né? Foi por movimento estudantil, me formei no ensino fundamental no Colégio Espírito Santo, aí depois pro ensino médio, eu fui para um colégio particular, um colégio de freiras, que é o Colégio Santa Terezinha, lá em Santo Antônio da Patrulha também. E lá naquela oportunidade não tinha Grêmio Estudantil, estava há muito tempo desativado. Eu já me meti, reativei o Grêmio Estudantil lá, me tornei presidente do Grêmio. Fui líder de turma nos 3 anos do ensino médio, fui orador de turma na formatura. Então parece que estava predestinado que eu ocuparia alguma função de liderança. E eu tenho outra história bem interessante também nesse sentido. Quando eu me formei no ensino médio, a gente combinou, eu, orador da turma, que cada aluno seria chamado para receber o diploma com a profissão ou com a atividade que queria desempenhar ali na frente. E aí chamava, por exemplo, o médico fulano, o futuro médico fulano, o futuro advogado Beltrano, vem receber o diploma. E quando eu fui chamado, os colegas perguntaram qual a faculdade que eu ia fazer, e eu não tinha ainda bem definido o curso que eu ia buscar. Eu estava entre administração de empresas, cheguei a pensar em odontologia, porque eu tenho primos dentistas, então eu tinha aquele convívio, gostava, de certa forma, da odontologia. Pensei na psicologia, que é uma área que eu admiro bastante, e eu comentei aquilo com os colegas, olha, vocês me chamem ou de futuro administrador, ou de futuro psicólogo, ou de futuro dentista, porque eu estou entre essas 3 graduações. E passei isso para eles. E imagino eu que, como eu não defini o curso, eles decidiram fazer uma sacanagem comigo na hora de chamar. E aí, quando eles me chamaram para receber o diploma, eu era orador junto com a Priscila, uma colega minha da época. Evidentemente que ela que me chamou, ela disse, agora eu chamo para receber o diploma o meu colega orador, futuro vereador, Rodrigo Massulo. Eu fiquei olhando. Mas também fui lá, recebi o diploma. E aí depois eu fui questionar, mas por que vocês me chamaram de vereador se eu falei que eu faria administração, psicologia ou odontologia? E aí elas disseram, não, porque a gente acha que tu vai ser vereador, porque tu está metido em tudo, líder de turma, orador, presidente do Grêmio. E sabe, foi acontecendo naturalmente. E eu trabalhava, depois da minha formatura de ensino médio, no Jornal da Cidade, na Folha Patrulhense. Trabalhei lá por longos... Foste redator, né? Fui redator da Folha, trabalhei... Acho que chegou a fechar 5 anos na Folha Patrulhense. E me chamava muita atenção, porque na época que eu trabalhava no jornal, tinha a coluna do Silva. Tem até hoje a coluna do Silva. Mas naquela época era muito forte, assim, era muito falada. A coluna do Silva era um espaço onde a população poderia levar a sua reivindicação.
o seu elogio, a sua crítica ao governo, a sua manifestação livre, realmente. E aquilo me chamava a atenção porque era uma parte que eu gostava muito de fazer, porque realmente eu ouvia a população e transcrevia aquilo que ela queria dizer naquela coluna aberta e livre. Então era uma das minhas partes favoritas do jornal. E ali eu tive muito contato com a população, né? E com as entidades, porque realmente eu ia nos eventos, eu buscava ali o que estava acontecendo para transcrever para o jornal depois. Mas, num determinado momento, eu fui convidado, na época, por um suplente de deputado a trabalhar na Assembleia Legislativa, e eu trabalhei na Assembleia. Saí do jornal para isso. Isso era 2014, 2015? 2014, era a eleição de 2014. Sim. A eleição em que o José Ivo Sartori venceu o governo do estado. E aí, naquela época, eu fiz campanha pro Marcel, né, que era Van Hatten, que era deputado, candidato a deputado estadual pelo PP. Sim. Pelo meu partido. Hoje ele não está mais no PP. E era presidente da juventude do PP naquela época também. E aí eu pensei assim... Presidente estadual? Não, municipal. Uhum. E aí eu escolhi o Marcel para fazer campanha. Tinha gostado, na época, assim, de uma fala que eu vi nele. Num evento da juventude que eu fui, e vou trabalhar para esse cara. E aí, Paulinho, só eu trabalhei para ele. O partido tinha outros candidatos. Fichinha, Hernani Bol, enfim. Nomes fortes, né? E eu peguei o grupo de jovens ali da juventude e trabalhei para ele. E nunca tinha aparecido em Santo Antônio, ninguém conhecia. E nós fizemos quase 700 votos para ele. E ele foi o deputado mais votado do PP de Santo Antônio naquela eleição. E ele não se elegeu, ficou de primeiro suplente. E o Sartori ganhou a eleição, o PP estava na base de governo do Sartori, ele ficou de primeiro suplente, e o Hernani Polo virou secretário de Agricultura do Estado, e o Pedro Westphalen virou secretário de Transportes, ambos eram deputados estaduais, e os dois, o primeiro suplente, subiram para a Assembleia Legislativa. Mas o que eu não imaginava era que eu seria chamado para trabalhar na Assembleia Legislativa. Eu fiz aquela campanha absolutamente despretensiosa, até para falar a verdade, eu fiz aquela campanha para medir o meu potencial. Porque um ano e meio depois, teria eleição para vereador em Santo Antônio da Patrulha. E eu já todos os lugares. E eu já estava pensando na possibilidade de me lançar candidato. Mas fiz aquela campanha justamente para alguém que não tinha entrado em Santo Antônio, que não tinha nenhum conhecimento, sem absolutamente nada de recurso, para ver se eu conseguia mobilizar. E me surpreendi com a votação. E o próprio deputado se surpreendeu, né, que me chamou para trabalhar com ele. E aí eu disse para ele que não iria, porque eu estava trabalhando no jornal da cidade, estava feliz ali, realmente estava feliz. Que não tinha intenção de morar em Porto Alegre de forma alguma. Com todo respeito à capital, eu sempre fui muito pairista. Isso com 24? 24 anos. 24, 25 anos. Sim. E pedi um tempo para pensar, enfim, se iria ou não. E aí fui convencido a ir para Porto Alegre. Mas não queria morar em Porto Alegre de forma alguma. Tanto que quando eu fui trabalhar na Assembleia, eu segui morando em Santo Antônio. Eu ia todos os dias, de segunda. E ele era um dos poucos gabinetes da Assembleia que instituiu o ponto biométrico. Nós tínhamos que bater ponto. E eu batia ponto na Assembleia, realmente. Então, eu saía de casa às 5 e pouco da manhã para fugir do congestionamento da Idade Castelo. E fiz esse trajeto. Algumas vezes ia de ônibus, outras ia de carro. Quando eu não conseguia horário, ou quando eu dormia um pouco mais, eu ia de carro. Então eu fiz isso durante um ano e pouco, a Assembleia Legislativa também lá. E em 2016, então, no início do ano, eu me desincompatibilizei para concorrer a vereador. E não sei candidato. O que eu não esperava também é que eu seria o mais votado da cidade. Tu sabe que tem um cara que eu sei que fez parte da tua trajetória, que poderia dizer que foi um salto quântico. Aquela conversa lá da tua colega, dizer que tu era o vereador, o Nelson Osíris, né? Nossa. Querido, saudoso. Aí, ele teve muita importância na tua trajetória, né? Nelson Osíris foi um grande conselheiro pro Tite. Porque eu tomava café com o Nelson Osíris no restaurante lá da cidade, em Santo Antônio da Patrulha, diria que quinzenalmente. Para as pessoas saberem quem foi, né? Nelson Osíris, um grande artista
da cidade, aquela praça que tem em frente ali, a Escola Santa Terezinha, desenhada por ele, né? Poeta, inventor. Quando a gente via um jipão passar aqui pela cidade de Tramandaí, aí nós estamos no Imbé, mas a gente via um jipão assim imenso, transitando no verão principalmente, cheio de gente, uma alegria. Era o Nelson Osiris, era uma criação dele, né? O mastodonte. E o Nelson Osiris era uma das pessoas mais, na minha concepção, das pessoas mais cultas Sim. que conheci na minha vida. Sim. Ele falava de todos os assuntos. E eu bebia muito daquela fonte. Eu conversava muito com ele, porque eu aprendia muito com ele. Cada café, cada conversa com ele era uma aula. E eu trocava muita ideia com ele também sobre política. E ele, sem dúvidas, me ajudou muito nessa trajetória. E a gente se aproximou do nada. Pela Folha Patrolense, pelo jornal que eu trabalhava. Porque ele também era Ele era comunista. comunista, ele ia muito, então a gente criou um vínculo de amizade ali, e essa amizade foi além da Folha Patrolense. A gente, né, estava junto, tomava café junto, justamente porque ele gostava de me ouvir, e eu muito mais gostava de ouvir, né, o Nelson acabou indo embora, né, acabou falecendo muito cedo. Sim. Mas foi uma pessoa muito importante para ser tanto. Pois é, isso que tu comentaste, né, Rodrigo? Desculpa te cortar, mas complementando. Quando tu falaste ali, no Grêmio Estudantil, essa questão para os mais jovens, principalmente, entenderem que tudo é política, velho. Que tu estares inserido na tua sociedade, tu liderando um processo, reivindicando algumas coisas, é política. E a política, ela é um reflexo da sociedade. Quem não gosta de política é aquilo, vai ser governado por alguém que gosta. Então eu sempre bato nessa tecla para os mais jovens. Claro que a classe política, infelizmente, a gente sabe que deteriorou essa classe, né, com muitos feitos de corrupção, mas não há nada que não passe pela política. Né? Sem dúvidas, e ela se deteriorou na minha humilde concepção, porque são sempre os mesmos na política. Sim. Basta ver, por exemplo, os nomes que estão lá no Congresso, né? Enfim, vamos citar aqui Sarney, Collor de Mello, tantos outros nomes que estão há quantos anos na política são os mesmos sempre. Justamente porque não aparecem pessoas dispostas a colocar o seu nome à disposição. Eu sempre digo que na política não existe cadeira vaga. Alguém vai sentar na cadeira. E se você não quer, outro vai. Não existe a possibilidade de um parlamento municipal, estadual ou federal ter alguma cadeira desocupada. Sempre alguém vai. Exato. E quando os bons não se colocam à disposição, aqueles que não são tão bons assim, né, vão ocupar e vão sentar nessa cadeira. E aí, prefeito? Foi vereador, tivesse um mandato muito propositivo, muito fiscalizador, que é a incumbência do legislativo em uma cidade. E aí, como é que foi esse negócio? Bom, um pleito só, já fui vereador, um mandato, não teve gente que disse assim, não vai, porque tu tem que ser 5, 6 vezes vereador para poder ser aquele político velho que vai se eleger prefeito. O que te deu assim, o que girou a chave e disse, não, eu vou lá concorrer e quero ver o que é? Bom, primeiro, eu tive um mandato de vereador muito fiscalizador, né? Entendo que essa é a principal atribuição de um legislativo, independentemente da esfera. O vereador ele é extremamente limitado no que tange a proposituras de legislações. Primeiro, porque o vereador ele não pode propor leis que interfiram no organograma da prefeitura, que causem despesa para a administração, seja municipal ou estadual. Então ele acaba votando projetos que chegam do Poder Executivo e tem uma limitação muito grande para a proposição de leis municipais. Eu entendo que a maior importância do Legislativo é realmente a ação fiscalizatória. E eu fiz muito isso enquanto vereador. Claro que eu era um vereador de oposição, mas de uma oposição extremamente respeitosa, que auxiliou à época o prefeito ser possível, mas que não deixou nunca, né, de fiscalizar o correto o uso do recurso público, mas também de estar próximo dos serviços públicos prestados. Eu instituí, quando vereador, a visita surpresa. A visita surpresa, ela consistia em chegar nos órgãos públicos sem avisar, né, justamente para ver como estava o funcionamento. Então eu fazia isso semanalmente, em postos de saúde, em departamentos e setores de diferentes secretarias, em escolas do município, enfim. Eu tive naquela época a parceria muito próxima do Marcelo Gaúcho, que hoje é o meu vice-prefeito. Nós trabalhávamos muito em conjunto, mas também
não imaginando que ali na frente seríamos uma dupla. E o Marcelo era vereador? Era vereador Aham. comigo, sim. Do mesmo partido? Não, o Marcelo era do PTB. PTB. O PTB hoje não existe mais, tá? E eu era do PP, Partido Progressista. Mas éramos coligados porque nós vínhamos de uma eleição onde o PP e o PTB estavam juntos, né? A nossa prefeita, na época, perdeu a eleição, mas então nós fomos para a Câmara, né, com 2 vereadores de partidos diferentes, mas que estiveram na eleição do mesmo lado. E eu tinha também, particularmente, um projeto que aproximava muito o político da população. Eu criei o gabinete móvel quando eu era vereador. O que era o gabinete móvel? Eu colocava uma banquinha, um gazebo, em uma localidade, num sábado de manhã, e avisava através das lideranças essas minhas idas na localidade. Às vezes eu pagava do meu bolso um carro de som para passar, para dizer que eu estaria lá. E eu botava um gazebo, levava um chimarrão, uma prancheta e uma Arrecadando para arrecadar as demandas da população. Uhum. E lá naquela oportunidade, eu tinha um cartãozinho de visitas com o meu celular, que é o mesmo desde hoje, eu nunca troquei de número de celular, e eu distribuía para todos que eu atendia, né? Para que eu pudesse dar o retorno para a população, se a demanda seria atendida ou não, mas de qualquer forma eu já encaminhava o retorno na semana seguinte, porque o requerimento estava feito daquilo que eu ouvi para a administração municipal. E eu fiz esse círculo no município ao longo dos 4 anos, né, visitando, interagindo com a população e entregando o meu contato. Só para vocês terem uma ideia, para os telespectadores terem uma ideia, para você ter uma ideia, Paulinho, a primeira que eu fiz foi na localidade de Vila Palmeira, no interior lá de Santo Antônio da Patrulha, no sábado de manhã, das 10 ao meio-dia, era o horário que eu fazia. Das 10 ao meio-dia, naquela edição, eu atendi 67 pessoas. Na Palmeira. Então foi algo que deu muito certo. Eu tenho fotos, vídeos daquela É muita coisa. Eu lembro que tem a foto que eu coloquei, até foi a primeira edição que eu fiz, assim, a população estava toda na volta do gazebo. Do vereador Rodrigo Massu. Foi muito disruptivo aquilo, porque era a primeira vez que o vereador realmente entrava de cabeça nos bairros e escutava a população. Eu fiz isso ao longo dos meus 4 anos. E olha que interessante, isso fez com que o meu mandato de prefeito agora, que iniciou em 2021, fosse muito próximo da população. Por quê? Porque toda a população, pode ser toda a população, mas por parte da população, daquela experiência do gabinete móvel, tinha o meu telefone. E é o mesmo telefone até hoje. Gente. Então eu interajo com a população de Santo Antônio da Patrulha até hoje, diariamente. Eu recebo no meu telefone demandas, talvez que nem a ouvidoria da prefeitura receba tanto quanto eu. E eu não deixo de responder no mínimo 150, 200 pessoas por dia. Eu preciso fazer um parênteses aqui. E o nosso programa, ele sempre ouve todos os lados. A oposição ao Rodrigo Massu será convidada também a participar do programa da TV Nativos. E eu não estou aqui para promovê-lo. Porém, quem me conhece sabe que o que eu precisar falar, eu costumo dizer, eu falo com a boca, certo? E o Rodrigo é impressionante. Seja a hora que tu entrares em contato com ele, ele me responde. E muita gente conversa assim, não, ele deve ter uma equipe de umas 5 pessoas que ficam em um computador respondendo. É tu que responde tudo, Rodrigo? Eu que respondo. Ninguém da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha tem a minha senha do Facebook e do Instagram. Muito bem do WhatsApp. E como é que tu consegue dar conta de reuniões, de todos os protocolos que um prefeito tem tanta coisa para fazer e conseguir responder essa gente toda? Organização do tempo, Paulinho. Sempre que eu tô, por exemplo, agora na estrada, vindo para a Embe aqui, por exemplo, para gravar podcast, eu tô ali respondendo. Então, o tempo que eu não tô em reunião, eu não tô resolvendo algum problema, eu tô respondendo as pessoas. Quando eu chego em casa, eu não durmo nem um dia sem limpar meu WhatsApp. Senão, evidentemente, acumulo pro dia seguinte, aí eu me perco totalmente. Então, todos os dias eu limpo meu WhatsApp, no sentido de dar o retorno para as pessoas. Eu nunca durmo sem deixar uma pessoa sem retorno. Eu faço isso diariamente desde 2017, quando eu assumi o mandato de vereador. Claro que eu não tinha a intensidade que eu tenho hoje de contatos, né, de retornos, que preciso dar como eu faço agora, mas eu continuo fazendo isso. E eu acho que isso faz a diferença. E é isso que mantém o meu mandato tão próximo da população. Eu desafio qualquer pessoa a perguntar se chega alguém que fez contato comigo sem resposta. E tu sabes, Rodrigo, que eu
Eu permeio o mundo político há muitos anos. Comecei muito novo também, já não cozinho na primeira fervura, e acompanhei muitos nomes políticos, assim, na minha trajetória. E eu realmente não vi alguém que tenha tanta proximidade com a população. Porque a gente vê muito as pessoas procurando a população, procurando os núcleos, principalmente o nosso núcleo artista. É a coisa mais comum do mundo. Venham cá os artistas, vamos conversar o que vocês precisam só em época pré-eleitoral. E isso é uma aula aos políticos que esquecem que a proximidade com a população, que a escutatória das demandas da população precisa ser feita continuamente. Não é só em período pré-eleitoral, né, Rodrigo? Eu quero te parabenizar por isso, porque tu és realmente um exemplo de atenção ao munícipe, não só ao teu eleitor, porque quando tu te eleges prefeito, tu és prefeito da oposição também, né? Isso é muito legal, cara. Com certeza, eu sempre digo, Paulinho, que nós temos 2 ouvidos e uma boca só, para ouvir mais do que falar. Né? E é isso que eu faço, eu escuto mais a população do que falo. E essa escuta, realmente, eu tenho convicção de que ela faz a diferença. Porque eu sei hoje exatamente onde a estrada lá no interior de Santo Antônio da Padroeira está pior. Porque eu recebo da população. E sou eu que vejo. Eu sei exatamente onde tem a lâmpada queimada. Eu sei exatamente onde o calo aperta. Eu conheço hoje o município da palma da mão. Eu sei as demandas da palma da mão. Não é porque eu sou melhor do que o outro. De forma alguma, de jeito nenhum, que eu escuto a população, porque eu recebo os retornos e interajo com a população. Esse é o motivo pelo qual eu sei o que o município precisa nesse momento. Então, por isso, que nós fizemos uma administração que, se a população observar, né, e comparar com qualquer outro município, vai ser pouquíssimas pedradas. Porque a gente dá o retorno. A gente dá o retorno para a população. Não consigo resolver tudo na hora, evidentemente. E a limitação orçamentária, financeira, a limitação humana, a limitação de maquinário. Mas eu sei que lá está precisando, não vai dar hoje, mas daqui a 15 dias vai dar e eu vou atacar lá. Porque assim como existe o orçamento participativo, que escuta, que é um instrumento bem interessante, há essa escuta, né, participativa da população diuturnamente. E isso faz toda a diferença, tenho convicção disso. E a gente vê, né, Rodrigo, que infelizmente não raro, como o político ele é picado pelo mosquitinho da vaidade, né? Como tu vês assim, ó, a todo instante, o vereador que chega em um local achando que a diferença entre ele e Deus, né, que Deus não acha que é ele. Eu costumo dizer. Prefeito, então, nem se diz, nem se fala. E por que tu acha que se dá isso, assim? Às vezes até aquela glorificação por parte do povo mais humilde. Olha só, que é legal a gente admirar um prefeito, ok. Mas assim, tratar o político como um ser supremo, por que tu acha que dá essa distância? Às vezes o político, na sua maioria, quando se elege, ele acaba esquecendo que ele é empregado da população. Né? Nós somos cobrados, fiscalizados, pagos pelos impostos que a população lá na ponta está arcando. Né? Eu sempre digo que não existe ser dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Claro. O imposto que o cidadão está gerando lá na sua empresa ou no mercado, quando ele está comprando um produto e pagando imposto embutido de consumo, ele serve para pagar o médico que atende o imposto de saúde, o professor na sala de aula, o prefeito, o vereador, o assessor, o CC, o concursado. Então, poxa vida, a gente tem que respeitar e reverenciar o cidadão, que é o nosso chefe, nós somos empregados deles. E parece até demagógico, oportunista falar isso, mas é a pura verdade. Nós somos empregados do povo. Por que nós vamos nos achar melhor do que eles? Primeiro, nós estamos lá com prazo de validade, né? Ou 4 ou no máximo 8 anos, né? Ou o caso do senador, que são 8 anos contínuos. Eu estou ali temporariamente para tentar servir a minha população, né? E o político, muitas vezes, quando ele entra, em vez de ter um espírito de servir a comunidade, muitas vezes ele está lá, parece que para se servir da comunidade. Sim. Para ter benefício, para passar na frente de uma fila. Vou dar um exemplo claro, rápido, que aconteceu comigo há 20 dias atrás. Fui tomar a vacina da gripe no posto de saúde, tinha uma fila enorme, e um servidor do posto de prefeito, vamos formar aqui, entra para aqui pra gente. Eu disse, não, eu vou ficar na fila, igual qualquer um, e vou tomar a vacina aqui. Sabe, eu não preciso ser diferente de ninguém. Eu tô lá com prazo de validade,
para prestar um serviço para a comunidade. Eu sou um prestador de serviço para a comunidade, pago pela comunidade, com um contrato de 4 anos. E, então, infelizmente, talvez até a psicologia explique isso, porque os políticos muitas vezes entram para a política e acham que são seres superiores. Eu tenho um dia que eu atendo a comunidade sem horário marcado, toda terça de manhã. Eu quero chegar lá, vai ser atendido por mim. Chega na prefeitura, terça de manhã vai ser atendido pelo prefeito Massulo. Às 9h30, eu mentiria, terças-feiras de manhã, no meu gabinete aberto. Eu atendi 11 pessoas. Ontem, terça-feira, na terça-feira agora dessa semana, 11 pessoas foram atendidas, foram lá, com os mais diferentes problemas. Outras lá realmente dá para conversar. E é um momento de aproximação também, fora esse do mundo digital que a gente tem. Sim. Mas também tem esse momento próximo no gabinete com a população. Anota aí na agenda, terça-feira de manhã, precisar conversar com o Rodrigo Massulo. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo comercial e um adendo só que eu gostaria de fazer. Olha só como é importante todas as profissões que o Rodrigo passou, quando ele estava no jornal, escutando a comunidade, como ser prefeito tem muito de psicologia que ele gostaria de fazer, como ele faz muito de jornalismo, como ele entende de comunicação. Então, assim, tudo está interligado, né, Rodrigo? E a gente vai conversar mais sobre isso na volta para o nosso segundo bloco. Agora, o papo é política com o prefeito, pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Patrulha. A gente vai falar isso agora nesse bloco que está vindo. Rodrigo Massulo. Ela chegou! Santo Antônio agora tem uma casa de shows, a cervejaria Sanctus Beer. Além do já conhecido delivery de chopp, hoje conta com o Sanctus Beer Pub. Cerveja própria, ambiente diferenciado e no palco sempre o melhor da música ao vivo. Grandes nomes já passaram por aqui e muitas novidades estão por vir. A casa está trabalhando com eventos. Faça o seu aniversário ou confraternização da empresa na Sanctus. Transforme a sua festa em um show. Ela chegou! Sanctus Beer. Ela chegou! Restaurante e lancheria Pôr do Sol. Aberto das 7 da manhã às 11 da noite. Café, almoço com buffet por quilo e livre. O único em Santo Antônio com buffet à noite. Além de X e alaminutas. Teleentrega 998-256-554. 998-256-554. Vem para o Pôr do Sol, o restaurante dos troféus. Confraria da Praia no Imbé. O restaurante Confraria da Praia, neste dia 12, terá o maravilhoso Jantar dos Namorados. Será uma noite incrível, com cardápio especial, música ao vivo com Juliano Freitas e ambiente decorado. Faça sua reserva pelo WhatsApp que está no Instagram do restaurante. Uma data especial merece um lugar especial. Confraria da Praia. A gente gosta do cheiro da terra, do verde da serra, do fogo de chão. Um queijo, um vinho, um abraço, um carinho, uma gaita, uma cachaça e um violão. Não há quem não possa ver que a vida é só nossa e é melhor com delícias da roça. Paraguaçu, 1915, Imbé. Voltamos para o nosso segundo bloco. Agora o papo é política. Eu estou recebendo esse cara simpático, arrojado, dinâmico, com 34 anos, prefeito de Santo Antônio da Patrulha. Hoje, pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Patrulha. E aí, prefeito, vamos entrar agora nessa luta de novo. Tem oposição em Santo Antônio, como é que tá? Tu é um cara que sabe lidar com a oposição, porque tu foste vereador. Tu nunca vai reclamar de um opositor, né? Jamais. Jamais. Como é que tá essa... Como tu estás vislumbrando o próximo pleito que se avizinha? Tu és pré-candidato a prefeito? Sou pré-candidato a prefeito. Tens vice? Tenho vice, é o mesmo. É o mesmo. Pra quem não conhece, o Marcelo Gaúcho é aquele cara que apareceu lá na enchente. Aquilo era o quê? Guaíba? Canoas. Em Canoas, salvando um cavalo, nadando. E aquilo ali não é coisa de pré-campanha, né, prefeito? Sempre fez. O Marcelo sempre fez, né? Tem uma história... Brumadinho.
quando era vereador. Ele foi? Sim, ele pegou um avião e foi pra Brumadinho ajudar os resgates Gente. naquela tragédia de Brumadinho, naquele período. Eu ouvi uma história agora que na última enchente, aquela ali agora do ano passado, ele pulou num córrego também, alguma coisa assim. Sim, nesta última agora de maio, ele pulou para salvar um senhor na localidade de Venturosa, no interior do município. E na enchente que Santo Antônio da Patrulha sofreu em junho de 2015, naquele ciclone, esta tropical, ele tirou muita gente de casa. Muita gente No braço. no braço. Esse é o Marcelo Gaúcho. Então nós temos aqui o pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Patrulha. Como é que tu enxerga esse pleito? Não existe o já ganhou, não existe o salto alto nem a unha grande, né, Rodrigo? A gente sabe disso. Todo pleito ele precisa ser respeitoso, mas sabe-se que a população, como tu falaste no primeiro bloco, bate muito pouco em ti nas redes sociais. A gente vê em quase todas as cidades que eu acompanho pessoas assim muito ferrenhas em bater nos prefeitos mesmo. O que tu acha que isso se dá? Foi feita uma obra muito importante em Santo Antônio da Patrulha, aquela duplicação da RS-30 em perímetro urbano. Foi o quê? 15 milhões? Como é que essa obra se deu? Qual a importância que ela tem para a cidade? Bom, só voltando ali na questão da oposição, Sim. Eu entendo que a oposição ela é extremamente benéfica para uma democracia. Claro. Tá? Toda unanimidade é burra. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe tudo e faz tudo de forma perfeita. A oposição ela serve para muitas vezes redirecionar, né, o andamento dos trabalhos que, evidentemente, não são perfeitos, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos, Claro. Nós temos erros e falhas, e nós, enquanto administração pública, evidentemente, também temos. Então, a oposição ela é importante por isso, e nós respeitamos profundamente a oposição. Inclusive, os adversários políticos, da mesma forma, são respeitados. Eu concorri em 2020 com um slogan que dizia que nós éramos o futuro, que respeitava a nossa história. E eu sigo dizendo isso porque nós respeitamos todos que passaram por Santo Antônio da Patrulha, todos os ex-prefeitos que passaram do meu partido, de partidos adversários, deram o melhor para desenvolver Santo Antônio da Patrulha. Uns mais, outros menos, mas todos nas condições que tinham na oportunidade. E ninguém entra, pelo menos assim penso eu, por uma vida pública para dar a sua cara a tapa, para expor a sua vida, para expor a sua família, para não fazer o melhor pela comunidade. Claro que há ocasiões e ocasiões, há cenários macros que influenciam na administração, né? Há crises, muitas vezes mundiais, que refletem lá a arrecadação do município, a nível de Brasil também. Então, o gestor público está sujeito a qualquer tipo de intervenção que, de alguma forma, possa interferir na sua administração. Tivemos aí a pandemia, tivemos aí a enchente. Nós, por exemplo, enfrentamos Tu pegaste essas duas no teu mandato. tudo o que não deveríamos ter enfrentado, né? Nós enfrentamos uma pandemia. Eu peguei o pior momento da pandemia. Eu assumi em janeiro de 21, quando, pela primeira vez, o Rio Grande do Sul teve bandeira preta, quando explodiu a variante Delta, que foi aquela que mais mortal de todas. Então, eu peguei um primeiro ano de muito difícil de pandemia, né? Abrimos leitos de UTI provisórios no hospital para dar conta da demanda, salvar vidas, não só lá do município. 180 pessoas passaram pela nossa UTI, não só de Santo Antônio, mas do litoral norte também. Peguei um 2022 de laninha, seca, quando nós levávamos caminhões-pipas para comunidades distantes do município, como Lombas, Cantagalo. Peguei em 2023 a maior tragédia climática que Santo Antônio da Patrulha já havia vivenciado, que foi o ciclone, que arrasou Maquiné, arrasou Cará e atingiu fortemente Santo Antônio da Patrulha naquela oportunidade. Famílias perderam veículos, móveis, casas foram invadidas pelas árvores. Isso lá no ano passado, meu. Você tá falando dessa de agora. Fechando um ano agora, em 15 de junho. Né? No próximo sábado, 15 de junho, está um ano daquele episódio. E depois disso, em setembro, no Vale do Taquari, né, teve aquela enxurrada que devastou o sul e pegou de novo Santo Antônio da Patrulha, não tão aprofundado quanto foi em junho, mas mais uma enchente. Depois, em janeiro de 24, tem temporal de Porto Alegre, né, que deixou árvores caídas por todos os bairros, também fomos atingidos.
E agora, entre o fim de abril e maio deste ano, né, a maior catástrofe climática da história, talvez do Brasil, mas Eu acredito que sim. com certeza no Rio Grande do Sul, e evidentemente fomos atingidos, choveu em 30 dias cerca de 700 milímetros em Santo Antônio da Patrulha. Isso é chuva de 5 meses em um mês só. Então isso evidentemente prejudicou sobremaneira, especialmente a zona rural do município, né? Nós temos mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão batido em Santo Antônio da Patrulha, incontáveis pontes por eles que foram prejudicados. Então nós administramos com muitos percalços, né? E ainda assim conseguimos fazer transformações históricas em Santo Antônio da Patrulha. E vou entrar na RS-30, que é a tua pergunta. Não só na RS-30, este governo, liderado por mim, pelo Marcelo e por toda a equipe de servidores que instalaram a prefeitura, é o governo recordista em investimentos em todas as áreas, não só em infraestrutura. Nós somos o governo recordista de investimentos em educação, em saúde, em agricultura, em assistência social, em saúde. Me explico rapidamente por quê. Nós, Paulinho, fizemos a maior obra da história de Santo Antônio da Patrulha, que impacta não só Santo Antônio, mas o litoral norte como um todo. Muito. O litoral passa por Santo Antônio da Patrulha para fugir da tranqueira da Freeway pela 030, que é a antiga Estrada Velha. Nós municipalizamos um trecho da zona urbana da cidade em agosto de 2021. Nosso primeiro ato de governo foi a municipalização da RS-30. É um processo que já vinha se arrastando há longos anos, inclusive antes da nossa chegada, mas que se concluiu em agosto de 2020. A RS-30 corta toda a zona urbana, todo o comércio de Santo Antônio da Patrulha. Era uma via esburacada, com acostamento Estreita. Eu acho que era a única cidade do Rio Grande do Sul que a gente passava patrulha no centro da cidade, porque era de chão batido o acostamento. Absolutamente desordenada, não sabia o que era privado, o que era público, então um carro estacionava atrás do outro e nós tínhamos muitas vezes 3 carros estacionados, um trancando o outro em toda a extensão do centro da cidade. Toda a via de pista simples dividida por gelos baianos, né, Amarelos. há mais de 20 anos, justamente porque antes os gelos baianos atravessavam de qualquer jeito e aconteciam muitos acidentes. Então, com a municipalização da RS-30, que nós ajudamos muito a acelerar, porque como esse processo tramitava no DAER há muitos anos, quando ele chegou na Assembleia Legislativa, né, para que os deputados aprovassem a municipalização do trecho, nós ficamos sabendo disso, e nós imediatamente começamos uma articulação política para que esse projeto não ficasse passando por comissão A, por comissão B, por comissão C. Nós fomos na CCJ, que é a principal comissão, e buscamos aqueles participantes, quem era do nosso partido, pedindo que assumisse aquele representante do nosso partido. À época era o deputado Sérgio Turra, que era deputado estadual, era o único progressista que estava na comissão. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Isso, da Assembleia Legislativa. Então nós falamos com o Turra que ele assumisse esse projeto, a relatoria do projeto, e passasse direto para a votação, para que não ficasse tramitando em comissões, de modo que não fosse demorar tanto. O Turra realmente atendeu o nosso pedido, foi o relator e encaminhou direto para o plenário, que foi aprovado por unanimidade por todos os partidos da Assembleia. Em agosto de 21, então, foi promulgada a lei que entregou para Santo Antônio da Patrulha a administração deste trecho que era do Estado. Com a entrega deste trecho, nós ficamos livres para investir ali, né? Mesmo que o município quisesse investir, eu digo que o municipal não pode ser investido em trecho estadual. O que nós fizemos? Tinha um recurso quando nós assumimos a gestão, e aqui eu preciso fazer justiça, de R$1.600.000 Em caixa. Foi deixado pela gestão pela gestão anterior. R$1.600.000 do governo federal. Recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional, lembra? O que nós pensamos? Então, R$1.600 and all of that vereador. Tudo dá para fazer. All these positions, sunset, mathematics. E ela é de 1 quilômetro, hein? E? Passa de 1 quilômetro. alçada, Não, realmente, quem não esteve em Santo Antônio da Patrulha nos últimos 2 anos, passa por lá que vai ver a transformação da cidade. Exatamente, eu consigo. Agora a cidade tem ciclovia, Acessibilidade, né? Isso. A Cadeirante, por exemplo, hoje consegue andar em todo o centro do município, Sim. porque está tudo dentro das normas. Então, R$1.600.000, que era o que tinha para iniciar o processo de duplicação, ele estaria para fazer, sei lá, 150 metros, 200 metros.
O que nós fizemos? Nós fomos atrás de recursos. Nós iniciamos uma busca incessante por financiamento. E aí nós nos reunimos naquele período com muitas instituições bancárias, como Banco do Brasil, Bradesco, BRDE, Caixa Federal. E passado esse período, essa rodada de busca de recursos, nós então fechamos com a Caixa Federal e em dezembro de 2021, no nosso primeiro ano de governo, eu estava assinando um contrato de financiamento de 15 milhões de reais com a Caixa Federal. Isso foi o pontapé inicial para que nós pudéssemos tirar realmente a obra do papel e fazê-la andar. Bom, tiramos o financiamento com a Caixa. Em 2022, nosso segundo ano de administração, nós então tocamos a licitação da obra. A obra tinha um desenho já, quando nós assumimos, que se chamava plano funcional. Não chamo de desenho para menosprezar de forma alguma, mas o plano funcional é como ficaria a avenida. Em cima deste plano funcional, nós contratamos uma empresa para desenvolver, então, um projeto da duplicação e licitamos o primeiro trecho, que é um trecho mais ou menos de 300 metros. Isso lá por janeiro, fevereiro de 22. Então, a licitação ficou pronta em abril, mais ou menos. Então, em abril de 22, iniciou a obra de duplicação. Começamos a duplicar o primeiro trecho da rodovia. Depois, surgiu uma oportunidade no governo do estado de um programa chamado Pavimenta. Pavimenta RS. Pavimenta RS. Que liberaria até 2 milhões por município. E nós vimos no Pavimenta uma grande oportunidade. Mais 2 aqui. Mesmo tendo já os 15 milhões garantidos. Sim. Nós cadastramos de forma muito rápida o projeto do trecho 2 da... Mesmo sendo municipalizado, Sim, porque o Pavimenta ele era para os municípios usarem nas obras dentro da cidade, mesmo em estradas municipais. E cadastramos então o trecho 2 no Pavimenta e fomos contemplados. Então fizemos o trecho 2 com recursos do Estado. E aí, Paulinho, começou a nos sobrar recursos. Porque aqueles 15 milhões que estavam programados para serem usados todos na duplicação, a gente, como conquistou esse recurso do Estado, conseguiu usar esse recurso para outras ruas estratégicas do município. Mas eu já vou chegar lá. Fomos para o trecho 3 da rodovia. Usamos aí os recursos da Caixa, que era o maior trecho que envolvia, inclusive, a duplicação da ponte sobre o arroio da cidade. Sim. Uma ponte caríssima, que foi feita de galeria e que ficou 60 dias sem passagem. 60 dias a zona central da cidade ficou cortada com um buraco no meio. E não há obra que não dê transtorno, né, Massu? Evidentemente. E fizemos o trecho 3 com esse recurso e fomos para o trecho 4, né, que é até onde está a obra hoje. Como nós não usamos todos esses 15 milhões que iríamos usar inicialmente para a RS 30, porque conseguimos esses 2 milhões do Estado, nós fomos, então, asfaltar ruas estratégicas da cidade que, de alguma forma, ajudariam na mobilidade urbana do município. E nós asfaltamos a rua Mostardeiros, com esse dinheiro do financiamento, além da de 030, que é uma rua que liga a Cidade Alta ao bairro Bom Princípio, talvez uma das maiores ruas da cidade. Uma rua que tem 1 quilômetro de chão. Uma parte era de chão batido, uma parte de paralelepípedo, mas era uma rua horrível. Nós, então, fizemos essa ligação para que as pessoas que estivessem na Cidade Alta pudessem acessar o bairro Bom Princípio, que é um bairro muito populoso da cidade, sem necessariamente terem que ir... Passar pelo centro, pela Cidade Baixa. Pela 030. Asfaltamos ainda com esse recurso a rua Francisco Flores Alvarez, que é quase 1 quilômetro de rua também, que talvez era a pior rua da cidade, que é a rua próxima ao fórum que liga a Cidade Alta a algumas ruas do bairro Santa Terezinha, mas também liga a Cidade Alta ao 5º Distrito, ao Erval, ao Monjolo, ao Evaristo. Então nós asfaltamos também esta rua. Fizemos então estas obras nessa oportunidade. E assim foi o processo de duplicação da RS 30, né? Graças ao financiamento, a uma articulação que nós fizemos junto ao Estado, mas também com o trabalho prévio que já vinha acontecendo, né, na gestão que nos antecedeu. Então foi uma soma de esforços que nós aceleramos e realmente fizemos acontecer. E paralelo a isso, muitas outras vias da cidade foram arrumadas, né? Com emendas parlamentares, com o próprio Pavimenta, que eu também fui contemplado na segunda etapa. Eu fui contemplado no Avançar Turismo, que eu usei para pavimentação também. Eu levei asfalto para Catanduvinha, né? Nós asfaltamos 2 quilômetros de asfalto lá na Catanduvinha, num processo que já tinha asfalto na chamada Rota da Rapadura.
nós estendemos para uma boa parte da Cataduvinha esse asfalto. Fizemos calçamentos pelo interior, calçamos o centrinho do Monjolo todo, nós calçamos com blocos de concreto intertravados, que é AVS. Calçamos uma rua no Evaristo, calçamos uma rua na localidade de Lomba Vermelha. Enfim, calçamos ruas no bairro Lomba da Páscoa, calçamos rua em outros bairros da cidade. Abrimos uma rua no centro da cidade, foi a minha primeira obra. Atrás do Banrisul, banco ali da zona bancária da cidade, tinha um buraco há 8 anos já. Sim. Né, que liga a rua Santo Antônio à rua Francisco Borges de Lima, atrás de um grande complexo privado que tem ali. Então nós abrimos aquela rua e calçamos toda aquela rua em parceria com a iniciativa privada. Enfim, são cerca aí de, se eu somar tudo, mais de 20 ruas transformadas Tu vê só. nesse período. Prefeito, claro que a gente tem muita coisa, teríamos muitas coisas para falar em muito pouco tempo. Mas, assim, a importância, né? Eu estava pensando aqui, te ouvindo falar, a importância de projetos bem feitos. Por que muitas cidades não se desenvolvem? Porque chega lá um projeto, faltou isso, volta aquilo, acabou o prazo, não consegue fazer. Então, eu acho que isso é uma parte muito importante. Tu deves ser muito bem assessorado, né? É aquela história assim, não é que eu enxergue tão longe assim. Eu estava sobre os ombros de gigantes, né? Com certeza. Então, a importância disso, né? De tu teres um secretariado preparado, os assessores que trabalham em suas secretarias, que sejam bem preparados, né? Como é que nós conseguimos fazer tanta obra em tão pouco tempo? Eu ouço muito essa pergunta. Tá? O que nós fizemos? Não tem segredo. Tu tocou no ponto mais fundamental que existe, que é projeto. Eu tripliquei a equipe de planejamento de engenharia e arquitetura da prefeitura. Eu tripliquei. Eu tinha 2, 3 engenheiros quando eu assumi. Tu vê só. Eu chamei no concurso, eu fiz contrato temporário e, além de aumentar a equipe, eu ainda terceirizei a elaboração de projetos. Eu fiz uma licitação e contratei projetos de infraestrutura. Tu vê só. Por isso que nós conseguimos ter projetos prontos quando abriam oportunidades, como editais, como Pavimenta, por exemplo, como Avançar Turismo. E hoje eu tenho uma infinidade de projetos prontos na cidade. Um ponto que eu quero tocar, e tu vais te lembrar disso, eu sou um cara que, por eu ter uma proximidade com ele, também ser amigo dele, ele me deixa eu mandar umas mensagens. Ô prefeito, isso aqui tá errado, dá uma olhadinha nisso aqui. Ele responde, não, isso é por isso, é por aquilo. Mas aconteceu um fato que isso ficou marcado na minha cabeça. Antes dessa última enchente aí que nós sofremos no estado, eu estive no restaurante Pôr do Sol, que é um dos nossos apoiadores aqui, ali da Ivone e do Lulu, apoiadores do nosso programa, juntamente também com o Frija da Sanctus, que tem um espaço para fazer eventos, eu já falo sobre isso. Mas eu estava ali na frente do Pôr do Sol e saí e olhei aquele bueirão ali, não sei se é chamado assim, né? Ali onde tem um córrego embaixo daquela ponte, e te mandei uma filmagem. Porque tinha violência de água. Tinha dado uma chuva forte, mas tinha uma violência de água descendo. E eu mandei para ele, bela obra, prefeito. Uma grande visão. E muito pouco tempo depois aconteceu tudo isso que aconteceu no nosso estado. E eu me lembro de muita gente falando assim, mas olha quanto está gastando com bueiro, olha quanto está gastando para desentupir bueiro. Aconteceu esse fato, né, prefeito? Como é que foi isso? Sim, nós investimos, depois que Santo Antônio da Patrulha foi atingida em junho do ano passado por um ciclone e teve muitos prejuízos, nós investimos fortemente em prevenção. Primeiro, nós iniciamos em agosto. Veja bem, o ciclone foi em junho do ano passado. Em agosto, 2 meses depois, nós iniciamos um trabalho de dragagem nos arroios da cidade. Primeiramente, com máquina própria. Iniciamos pelo centro da cidade, depois fomos na ponte da 474, uma ponte que foi levada enchente desde junho do ano passado, e fomos fazendo o caminho inverso, limpando os nossos arroios. E saiu muito lixo? Atenção você que bota aquele papelzinho de salgadinho, a latinha, a sacolinha no lixo. Pode perder a sua casa. Areia, pneu, sofá, garrafa PET, tudo. Sofá, colchão, uma infinidade de situações. Inclusive dos bueiros, nós tiramos prato e talher, veja bem, até isso dentro dos bueiros da gente. Eu tenho as fotos aqui. Gente. Prato, talher, pneu, copo, garrafa PET, carcaça de boi, tudo isso a gente encontrou dentro dos bueiros. É engraçado, mas é a verdade. É surreal. Mas, enfim,
Iniciamos esse trabalho de dragagem em agosto do ano passado e seguimos sem parar com ele até o presente momento. Inclusive, ainda estamos limpando os arroios da cidade, quase um ano depois. Claro que nesse meio tempo tivemos percalços, tivemos outras enchentes, então esse trabalho teve que ser suspenso, porque não tem como entrar com a máquina no arroio quando o arroio está cheio. Então, entre paradas e recomeços, há praticamente um ano, nós estamos dentro dos arroios. O que eu fiz este ano? Além da nossa máquina própria, eu terceirizei serviço, eu contratei mais uma escavadeira em tamanho menor para entrar em localidades que a nossa não entrava. Pelo tamanho, evidentemente, embaixo de pontes. E esse trabalho de terceirização e mais aprofundado, ele nunca tinha sido feito. Nunca. Os arroios já tinham sido limpos no passado, de forma superficial. Tem ruas que alagavam que não alagaram mais. Não. Tem uma rua próxima a um supermercado grande da cidade, que com chuvas de 20, 30 milímetros, ela ficava debaixo d'água, historicamente, há 30 anos. Uns 700 milímetros dos 30 dias, ela não ficou nem com água acumulada. Vê só. Então a limpeza foi Prevenção. muito efetiva. Aliado à limpeza, nós também terceirizamos um serviço de hidrojateamento de bueiros. Nós já gastamos cerca de R$200 mil com esse serviço. E esse serviço não aparece. Não é uma obra que tu inaugura. Esse serviço ele é um cano enorme Que fica embaixo da terra. Normalmente os prefeitos não têm muita vontade de fazer, principalmente em período pré-eleitoral. Exatamente. Inclusive, eu estou fazendo hidrojateamento tudo de novo agora na cidade. Estou trabalhando lá com hidrojato. Nesse momento, quem estiver assistindo lá na rua, Miro Dia Santana, o hidrojato está lá. É um cano que você enfia dentro do bueiro e ele percorre o bueiro e ele tranca. Quando ele tranca, é porque tem cano quebrado. Tá? E se ele não tranca, é porque não tem cano quebrado. Quando ele volta sugando toda a sujeira que tem dentro do bueiro. É um serviço de... Isso é uma máquina que é de um serviço terceirizado. Hidrojato terceirizado, que nós contratamos já em 2022, em 2023 e novamente agora em 2024. Perfeito, prefeito. Passando por um evento que eu tive o prazer já de participar, de subir no palco. Esse ano eu tenho uma participação através da literatura. A famosa FENACAN. FENACAN é a menina dos olhos da cidade de Santo Antônio da Patrulha, onde acontece também um festival que é maravilhoso, que é a Moenda da Canção. Atenção aos municípios que não têm festivais de música, prestem atenção em Santo Antônio da Patrulha. Começou lá em 78, depois teve algumas alterações. A Moenda da Canção reúne o Brasil inteiro. Depois a gente fala um pouquinho de cultura. Estou com um olho aqui, um olho no gato, um olho no peixe, outro no gato, um olho no relógio. Mas é o seguinte, a FENACAN é um evento maravilhoso que mobiliza a cidade. Nós sabemos que tiveram cidades que cancelaram suas festas municipais, outros adiaram. Na minha visão, as coisas deveriam ser adiadas, porque é justamente através de um evento dessa magnitude que tu traz movimentação para a cidade. E que eu queria te perguntar, eu vejo uma valorização do comerciante local na FENACAN. As marcas, Santo Antônio da Patrulha, quem estiver nos assistindo aí de outras partes do Brasil ou do mundo, é uma cidade conhecida pela sua cachaça, pelo sonho, pela rapadura. Então, também faz cerveja. Santo Antônio da Patrulha tem cervejas maravilhosas, e eu vejo que a administração municipal ela preserva os seus comerciantes locais, né? Porque a gente vê muitas festas, prefeito, que vêm os aventureiros, ficam só na festa, eles não gastam na cidade, não compram na cidade, não empregam gente da cidade e levam o lucro ainda. Qual é a visão do prefeito e como se faz a FENACAN com essa magnitude que ela tem? Bom, primeiro eu preciso dizer que, falando sobre a tua manifestação de cancelamentos e adiamentos, se eu puder dar um conselho aqui para os colegas prefeitos, para as administrações municipais, não sou mais de que ninguém para dar conselho para alguém, mas eu me somo a fala do Paulinho e ratifico as palavras dele. Não cancelem os eventos. Os eventos movimentam a economia. Cultura é desenvolvimento econômico. Turismo é desenvolvimento econômico. E as festas, não esqueçam que nas festas das cidades existem garçons, existem seguranças, técnicos de som e luz, artistas, expositores, segurança, aluguel de banheiro químico, uma cadeia de fornecedores que precisa dos eventos para sobreviver. O Rio Grande do Sul vai ter um colapso muito grande na sua economia. Só de ICMS, os municípios de todo o estado terão perdas de 25%. Se nós, gestores, cancelarmos os eventos, nós vamos
ajudar a matar a economia dos nossos municípios e do Rio Grande do Sul. Nós precisamos fazer justamente o contrário. Fomentar a economia nesse momento para que a roda possa continuar girando. Por isso que nós não cancelamos a Moenda e a FENACAN e nós não cancelaremos. Nós vamos seguir o evento e, além disso, os eventos, além do movimento da economia, de sobrevivência, a classe cultural e artística, ele também atua na saúde mental das pessoas, que está extremamente abalada depois de um período de pandemia, de enchentes e de desastres climáticos. E eventos e entretenimentos ajudam a saúde mental das pessoas a voltar, no mínimo, próximo da sua normalidade. Então, os eventos são extremamente importantes para os municípios e nós vamos seguir a FENACAN de 7 a 18 de agosto, junto com a Moeda da Canção, com a Feira do Livro, com a Feira da Agricultura Familiar, com muitos shows locais, regionais e até nacional. Mas, Paulinho, eu tenho convicção de que o comércio local, que os expositores locais, de que os artistas da cidade são extremamente importantes justamente naquela manifestação que eu fiz há poucos segundos atrás, para que a economia do município possa continuar aquecida. Nós priorizamos quem é da cidade, especialmente para expor os seus produtos, para depois abrir para municípios da região, que também são bem-vindos, evidentemente. Mas existe a prioridade para quem é da cidade. Uhum. Um dos assuntos também que eu não posso nunca deixar passar, por ser a minha área de atuação, a cultura. Eu sou naturalmente criado em Tramandaí, sou guaibense, mas fui criado desde 1 ano de idade em Tramandaí, mas sempre com os olhos assim mais voltados. Olha o que fazem Osório, olha o que faz Santo Antônio da Patrulha. E hoje, claro, evidentemente, eu moro metade do meu tempo em Santo Antônio da Patrulha, a família da minha esposa é de lá. Eu sou genro de um grande ícone da cultura, Dr. Luiz Nicanor, não por ser meu sogro, mas é uma unanimidade em quem conhece a obra literária de um grande monstro da literatura mundial, mora em Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, Massulo, tem assim um toque cultural diferenciado. Tem lá o Corpo Santo, né? Aquele espaço pode ser revitalizado? É uma ideia tua? Já está com o projeto fazendo aquilo? concluído para ser revitalizado. Olha aí que legal, gente. Então, assim, o que eu queria te perguntar eu me senti muito acolhido pela classe cultural de Santo Antônio da Patrulha. Consegui já participar da cena musical, da cena do teatro. Então, assim, como é que tu enxerga a classe cultural? A gente vê que tem um fomento da prefeitura para algumas áreas culturais ali, tem coisas novas por vir. A Jacira é uma pessoa, eu quero fazer uma reverência a ela, que sempre nos atende assim de portas abertas. O Canário também, quando frente à pasta, estava sempre de portas abertas. O que o prefeito Massulo pode falar para a nossa classe cultural nos nossos últimos 2 minutos? Bom, primeiro que a classe cultural, Paulinho, de Santo Antônio da Patrulha, ela é totalmente diferenciada e sem nenhum demérito a nenhum município da região, nenhum município bate o nosso, em termos de trabalhadores da cultura. Nós temos pessoas fantásticas no teatro na cidade, por exemplo, como Bruno Barcelos. Sim. Atuou na Globo. Temos... Ao lado de Fernanda Montenegro, né? Apenas. Fernanda Montenegro, né? Temos escritores fantásticos e o teu sogro é um exemplo vivo disso, o Dr. Luiz Nicanor, reconhecidíssimo, né? Temos um grêmio literário em Santo Antônio da Patrulha que se reúne periodicamente para fazer literatura, né? Temos já uma feira do livro consolidada. Temos artistas, né? Tu é um artista, posso te obrigado. Sem sombra de dúvidas. Dentre tantos outros, né, que levam a sua música, não só para Santo Antônio da Patrulha, mas que levam o nome de Santo Antônio da Patrulha para outros locais. Vamos citar aqui o Newton Júnior, né? Uhum. O Cristiano Quevedo, que é metade de Piratini, metade de Santo Antônio da Patrulha, e tantos outros. O Diogo Barcelos, o Germano Reis, enfim, muita gente boa. E a Terra da Moeda da Canção, né? Que é um festival extremamente consolidado, um dos maiores desse país. Inscrições abertas para a Moeda. Abertas até 30 de junho para a Moeda da Canção. Então, realmente, nós somos um município muito rico, né, em artistas, em pessoas que fazem a cultura. E nós estamos trabalhando muito para, nesse momento, alcançar o recurso para essas pessoas conseguirem cada vez mais mostrar o seu trabalho. Através de uma parceria muito forte que fizemos aí com o governo federal, né, através da Lei Paulo Gustavo, que foram distribuídos mais de 300 mil reais. O audiovisual vai ganhar um protagonismo muito forte. Tá saindo o filme Santo Antônio da Patrulha, né? O Estúdio Tanto está fazendo um trabalho magnífico. Magnífico. Nós vamos fazer depois um festival com todas as produções audiovisuais, seja o filme,
curta, clipes. Será que não sai um festival de cinema de Santo Antônio da Patrulha? Por que não? Material vai ter. Ó. Material vai ter. Né? Vamos trabalhar certamente nesse sentido. Estamos agora com o Aldir Blanc também, né? Mais recursos. Vamos descentralizar a cultura em Santo Antônio, levar intervenções teatrais, literárias para o interior de Santo Antônio. Apresentamos para a comunidade há poucos dias na Câmara de Vereadores o que nós pretendemos fazer com os mais de 200 mil reais que aplicaremos em cultura através da Lei Aldir Blanc. Criamos uma lei própria, né? A Bolsa Patrocínio, com recursos do município para incentivar a área da educação, a área da cultura, a área do esporte. Tudo está interligado e tudo faz parte da chamada economia criativa, que é responsável por 4% do PIB desse país e que nós não podemos deixar morrer. Prefeito, muito obrigado. Eu não sei se o número está certo, pelo último censo, 41.171 pessoas, Sim. habitantes. Não é fácil administrar um município com tantas cabeças pensando diferente, graças a Deus que seja, mas foi um prazer ter te recebido aqui. Espero que tu tenhas gostado também do nosso bate-papo. A TV Nativos está sempre de portas abertas. Convidaremos também quem faz oposição ao prefeito Rodrigo Massulo, que sente nessa mesa, vai ser muito recebido na TV Nativos. Muito obrigado. Agora o papo é política. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer. Ela chegou! Santo Antônio agora tem uma casa de shows, a cervejaria Sanctus Beer. Além do já conhecido delivery de chopp, hoje conta com o Sanctus Beer Pub. Cerveja própria, ambiente diferenciado e no palco sempre o melhor da música ao vivo. Grandes nomes já passaram por aqui e muitas novidades estão por vir. A casa está trabalhando com eventos. Faça o seu aniversário ou confraternização da empresa na Sanctus. Transforme a sua festa em um show. Ela chegou! Sanctus Beer. Ela chegou! Restaurante e lancheria Pôr do Sol. Aberto das 7 da manhã às 11 da noite. Café, almoço com buffet por quilo e livre. O único em Santo Antônio com buffet à noite. Além de X e alaminutas. Teleentrega 998-256-554. 998-256-554. Vem para o Pôr do Sol, o restaurante dos troféus. Confraria da Praia no Imbé. O restaurante Confraria da Praia, neste dia 12, terá o maravilhoso Jantar dos Namorados. Será uma noite incrível, com cardápio especial, música ao vivo com Juliano Freitas e ambiente decorado. Faça sua reserva pelo WhatsApp que está no Instagram do restaurante. Uma data especial merece um lugar especial. Confraria da Praia. A gente gosta do cheiro da terra, do verde da serra, do fogo de chão. Um queijo, um vinho, um abraço, um carinho, uma gaita, uma cachaça e um violão. Não há quem não possa ver que a vida é só nossa e é melhor com delícias da roça. Paraguaçu, 1915, Imbé.